Boa noite a todos, mais uma vez. Vamos abrir a Bíblia no livro de Isaías, no capítulo 36 e versículo 1. Essa é uma história que é contada em 3 livros da Bíblia, que fala sobre o livramento que Deus deu a Israel pelo um homem. Também na semana passada nós falamos sobre Saul, a coragem que ele teve. E aqui o nosso rei, o rei de Israel, Ezequias, também leva a sua oração, sua petição ao Senhor. Isaías capítulo 36 e versículo 1. Nós vamos à leitura. Boa noite a você que está chegando aí, na sua casa também. Você possa estar compartilhando também a mensagem. Versículo 1. E aconteceu que no 14º ano do rei Ezequias, que Senaqueribe, rei da Síria, subiu contra todas as cidades fortificadas ou muradas de Jerusalém e as tomou. Então o rei da Síria enviou o seu oficial a Laquis e a Jerusalém, e o rei Ezequias com um grande número de soldados, e ele parou junto ao aqueduto da água superior, junto ao caminho do campo lavadeiro. Então saíram a ter com ele Eliaquim, filho de Hilquias, o mordomo, Sebina, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o cronista. E o oficial lhes disse: Ora, dizei a Ezequias, assim diz o grande rei da Síria, que confiança é esta em que esperas? Na semana passada nós falamos sobre uma proposta, né? Então o rei Anás, né, de Amon, o nome dele, né, traduzindo era serpente, fez uma proposta contra o povo de Deus. Inicialmente era para cegar o povo de Deus, para o povo de Deus ser escravo, né? Mas posteriormente nós sabíamos, né, a palavra de Deus nos mostra que na verdade ele queria violentar, pisar, subverter o povo à destruição. Então o pacto era vazar um dos olhos, né, do direito dos moradores de Gibeades, né, como nós lemos lá, de Jabes em Gileades. E o ruim da história que nós estudamos, o problema não é cegar os olhos, né, daquele povo, do povo de Deus, né, de uma forma física, mas sim porque eles estavam cegos espiritualmente e não aprenderam, né, até Saul se levantar, a confiar em Deus. E realmente essa cegueira física e espiritual também é trazida nos nossos dias de hoje, quando nós diante dos problemas choramos como o povo chorou, mas nós não cremos que Deus pode nos dar a vitória. Na semana passada é uma história mais tranquila, porque essa aqui é uma história já diferente, né? Um pouco diferente. Não é simplesmente um pacto. Aqui a situação do povo de Deus está muito ruim, e quando o rei da Síria sobe, ele sobe para destruir de fato o povo de Deus. Nós vamos ver que ele já havia destruído, né, os seus pais em 722, o reino norte. E após 7 anos o reino norte ser destruído, o rei Ezequias aqui com 25 anos ele sobe no trono. E o capítulo que nós estamos lendo de Isaías 36 vai relatar junto com o 37 a história dessa noite. Se você abrir a sua Bíblia, abra lá em 2 Reis, no capítulo 18, porque também conta essa história da Bíblia junto com 2 Crônicas. Nós vamos passear um pouco sobre os livros, né? Para ter uma ideia aqui, a Síria subindo, a Síria, assim, dentro da Bíblia, é o primeiro grande império continental, né? Juntamente com o Egito, que vai entrar também na história de hoje. São os 2 maiores impérios, né, que nós temos relatos de início na Bíblia. Depois vem o Império da Babilônia, que vai castigar, né, o povo de Deus e vai levar o povo como cativo. Depois sobe a Grécia, e no tempo de Jesus nós temos o Império Romano, tá? E aí depois o Império Romano cai. Olha só, para nós iniciarmos no capítulo de 2 Reis, né, no versículo 1, depois você pode estar lendo na sua casa, até o versículo 12, ele vai fazer essa introdução e contar um pouco dessa história, tá? Mas comparando com o texto lá de Saul, o inimigo é infinitamente dessa vez superior.
Ele já tinha dominado muitos povos, a Síria. É como se a gente fosse comparar um time de futebol, um time de primeira divisão do Brasil fosse jogar contra o MAC, né? Esse era o rei da Naás lá dos Amonitas da semana passada. Outra coisa é um time da primeira divisão aqui no Brasil, capengando, caindo, né? Pode ser o Corinthians, né? Porque tá feia a coisa pro Corinthians, né? Daqui a pouco tá na zona de rebaixamento, né? Enfrentar, por exemplo, o Liverpool numa final, né? Igual enfrentou o Flamengo. A coisa era totalmente feia aqui. Mas o que acontecia? Se você começar a estudar um pouco, no versículo 13, olha só, então depois de 14 anos, nós vamos ler aqui e fazer a introdução, o inimigo se levanta não para fazer um pacto, agora ele vem para destruir realmente o povo de Deus. No versículo 13 aqui do capítulo, só para nós nos situarmos, diz assim: porém no 14º ano, o rei Zedequias subiu a Senaqueribe, rei da Síria, contra todas as cidades fortificadas de Judá, e as tomou. Então o rei Zedequias, rei de Judá, enviou ao rei da Síria, a Laquis, dizendo: pequei, retire-se de mim. É porque quando ele subverte, né, os seus antepassados tomam conta ali do reino norte, eles vêm tomando conta do povo de Deus, ali o rei Ezequias paga tributo para ele, depois ele diz que não vai mais pagar, então o rei vem para destruir, tá? Essa é a nossa situação. E geralmente, naquele tempo, quando as pessoas eram afligidas, eles eram levados como cativos, e havia muita violência, né? Tanto é que a gente estudando o livro de Jonatas, né, uma das coisas que rebelou o coração de Jonatas é que aquele povo era um povo que realmente eles não tinham piedade daquelas pessoas que eram entregues, né? E muitas coisas você encontra na história falando dessa impiedade desse povo. E quando eles cercaram Jerusalém, eles queriam destruir tudo o que eles podiam. E numa guerra acontece isso. Então a nossa vida, como nós falamos na semana passada, Satanás ele vem com propostas, com meios neste mundo que ele vem para nos cegar. Até um ponto que ele tira totalmente a nossa visão espiritual até destruir o seu povo. Quando você olha a história de Israel, você encontra muitas partes disso na Bíblia e depois, fora da Bíblia, nós vamos citar 2 episódios que aconteceu com Israel. No versículo 9 aqui do capítulo, né, fazendo uma introdução, o inimigo ele sobe para se levantar contra o povo de Deus. Então no reino norte, olha só o que aconteceu no versículo 9. E sucedeu que no 4º ano antes, no 4º ano do rei Ezequias, então, ou seja, 10 anos antes, olha só o que tinha acontecido, no qual era o 7º ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel. Então esse aqui é o rei de Israel, e existia o rei no sul, ok? Se levantou o rei da Síria e subiu contra Samaria e a cercou, e tomou a fim de 3 anos, após 3 anos, e no 6º ano do rei Ezequias, que era o 9º de Oséias, rei de Israel, quando tomou Samaria, e o rei da Síria transportou Israel para a Síria, foi levado como cativo. Foi feita toda a destruição do povo. De lá para frente na Bíblia, quando você estuda, você já não encontra mais o nome de Israel. Você encontra o nome de Samaria. Quando Jesus estava no poço, né, na história que nós estudamos na escola bíblica aqui com as crianças, fala a mulher da onde? A mulher de Samaria. Né? Porque sobe, porque depois o povo é deportado, depois de muitos anos volta para lá, mas quem levou foi esse rei. Então olha só a situação, como era difícil. Geralmente aqui, como nós encontramos no versículo, as pessoas que estavam sendo levadas como cativos e eram vencidas, elas fechavam os seus muros, fechavam os seus portões e ficavam ali numa condição de extrema miséria até o inimigo realmente tomar. E é isso que aconteceu com Israel, e é isso que aconteceu com o povo de Deus depois quando a Babilônia sobe, tá, para tomar o reino. E olha só, para você ter uma ideia do que era a violência, como que eram essas guerras, quando você abre em 2 Reis, nós já estamos aqui, por isso nós estamos aqui no versículo 6, olha só como que é a miséria que chega a um povo, uma miséria que de guerra, que nós não temos nem noção, passa pela nossa mente. Isso aqui foi o rei da Síria, que subiu contra o povo de Deus. Então preste atenção, nós temos a Síria e nós temos a Assíria. A Assíria foi um império, tá? Um império muito grande.
Aqui no capítulo 6, só para você ter uma ideia de como é extrema a miséria quando Satanás sobe contra o povo de Deus, e não pense que vai ser diferente no tempo de Apocalipse não, quando ele subir contra o povo de Deus, diz assim no versículo 24, olha só a situação que estavam vivendo lá, 3 anos. E sucedeu depois disso que Ben-Hadad, capítulo 6, o rei da Síria ajuntou todo o seu exército e cercou Samaria. E houve uma grande fome em Samaria, porque eis que secaram, e até que se vendeu uma cabeça de jumento por 80 moedas de prata. Lembra que o profeta Oséias foi lá e comprou por 30 moedas de prata? Era muito dinheiro isso aqui, para comprar para comer 1, 2 vezes. Olha só a situação. Continuação do versículo. E uma quarta parte de um cabo de esterco por pombas por 5 peças de prata. E sucedeu que, passando o rei pelo muro, a cidade estava cercada. Isso aqui lá atrás, tá? Só para dar um exemplo. Quando a Síria, não a Síria subiu. E sucedeu no versículo 26 que, passando o rei pelo muro, uma mulher que bradou, gritou dizendo: acode-me, ó meu rei. Aí ele foi saber. O que está acontecendo? Imagine, a cidade está cercada, não tem o que fazer, é esperar eles queimarem o portão, ou os próprios moradores se revoltar com os moradores de lá, e abrir aquele portão para os inimigos entrar, e quando os inimigos entravam, saía matando homens, crianças, fazia aquele saque dentro das cidades, mas eles estavam em tão tremenda miséria. Olha só que miséria pode chegar até um crente fora da presença de Deus espiritualmente. Olha só o que aconteceu, olha só o que a mulher disse: me acode, né? Brandou com grande voz, meu rei. E ele disse: se o Senhor não te pode acudir, da onde eu te acudirei? Da eira ou do lagar? E disse mais o rei: o que tens? E a mulher disse: esta mulher me disse: dá cá o teu filho, para que hoje comamos, e amanhã tu tome o meu filho e nós cozeremos. Cozemos, pois, o meu filho e comemos. Mas dizendo no outro dia: dá cá o seu filho para que comamos, ela escondeu o seu filho. Olha só que ponto que chega, um ponto de guerra. É uma paz o que nós vivemos nos dias de hoje. Olha só, a miséria e a situação que chegou a Samaria. Era para acontecer uma coisa dessa com o povo de Deus? Não, de forma alguma. Isso não é o que Deus prometeu para Davi. Isso não é o que Deus prometeu para nós através de Jesus. Mas se nós não observarmos que toda decisão que o povo de Deus aqui na Bíblia tomou e que nós tomamos, toda decisão ela começa por uma decisão espiritual. Toda decisão que você toma é espiritual e ela vai refletir aonde? Ela vai refletir na sua vida cotidiana. Tudo que nós fazemos começa pelo espiritual. Os nossos pensamentos, aquilo que nós colocamos no coração, aquilo que nós refletimos, né? Aquilo que nós estamos pensando no dia a dia, aquilo a gente guarda no coração e aquilo vai ser praticado no futuro. Mas você pode estar sentado aí na sua casa dizendo assim: nossa, mas isso é um ponto muito ruim, nós não vivemos isso hoje. Mas meus irmãos, olha só como que está vivendo a Venezuela hoje, nos dias de hoje. O povo está passando fome. Quando você escuta notícias de guerra, o país que você mais escuta devastado por guerra, qual que é? É a Síria. O país que cercou o povo de Deus aqui e que estava esperando o povo lá, né, morrer de fome, comer o filho do próprio irmão lá para poder se sustentar até que Deus pudesse fazer alguma coisa, mas no pecado Deus não fez, né, livrou o povo, mas Deus deixou depois em 722 eles serem levados. Enquanto eles estavam lá, essa é a história que acontece na Síria hoje. Você estuda Beirute, você estuda Beirute, vai lá, pega informação, se estuda a guerra, Alepo, cidade mais destruída desse mundo, né? Tem até um vídeo de uma criança na internet, né? A criança assim, ela começa a sorrir, aí a pessoa faz assim: cadê seu pai? Cadê sua mãe? Aí a criança fala: meu pai morreu, minha mãe morreu, e o repórter ainda pergunta: o que você comeu hoje? E ela diz: nada. Então isso é a maldade do homem. Isso é o que o Satanás ele faz com o povo de Deus. Quando Deus criou o mundo, não tinha essa maldade. Então olha só o que o inimigo quer fazer comigo, quer fazer com você, quer fazer com uma criança inocente. Ele quer destruir, ele quer matar, ele quer roubar, ele quer que as pessoas não tenham paz.
Aqui Judá está sem paz, eles não têm mais um exército, pode voltar a sua Bíblia lá em 2 Reis, no capítulo 18. Eles não têm mais nenhuma esperança, daqui a pouco nós vamos entrar no nosso tema de hoje, só dando uma exclamação. Como era difícil o que eles estavam vivendo. No capítulo 18, versículo 26, o que o embaixador podia fazer diante dos inimigos de Deus? Você sabe o que ele podia fazer? Olha só que ponto que estava o povo de Deus, versículo 26, de 2 Reis, no capítulo 18. Então disse Eliaquim, o filho de Elquias, e Sebiná e Joá, disse ao oficial do rei: rogamos que tu não fale na vossa língua, porque bem entendemos. Não nos fale em judaico, ou ouvir será o nosso povo em cima do muro. O máximo que eles podiam falar é o seguinte: vocês não ficam falando na língua nossa hebraica aí não, porque senão o povo vai morrer lá em cima, já vai morrer do coração. Era o que eles podiam fazer. O versículo 27, olha, continuando a nossa história aqui no tempo, porém, Rabsaque, que era o oficial, disse-lhes: porventura, mandou-me o meu senhor somente a teu senhor dizer, fala isto com estas palavras, e não antes dos homens que estão sentados em cima do muro, para que ajunteis convosco, e coma o vosso excremento, e bebam a sua vossa própria urina. Isso aqui era que aconteceu e estava acontecendo com o povo de Deus. Situação difícil. Vai recorrer para quem? Quem que pode livrar? Quem que pode escapar, né? Como é que o povo de Deus podia escapar estando em pecado? Nós vamos ver o que o rei mandou falar para o povo de Deus. Então, poderia ser diferente? Poderia. Mas os judeus, eles não escolheram isso. E Satanás, quando vem para destruir. Fora a Bíblia, o que você tem? Você tem o nazismo de Hitler destruindo quem? O povo de Deus. Você vai ter na história a perseguição daquelas primeiras igrejas primitivas, dos donatistas, dos montanhistas. Aí você encontra lá no 4º século os anabatistas, que é a referência da nossa igreja, até o século 1000, né? Até o século 12. O pessoal sempre perseguindo o povo de Deus. Mas olha só a audácia e a coragem do inimigo. Aqui dentro do contexto, você voltando para o versículo 15 e 16 aí da sua Bíblia, poderia ser diferente. Eles queriam destruir o povo de Deus. Se vocês fecharem o muro aí, daqui a pouco vocês vão comer seus filhos, daqui a pouco vocês vão beber e comer o que vocês saem do próprio corpo de vocês. Não tem por onde escapar. Nós estamos cercados aonde tem o açude, aonde tem a água entrava, né, pelos aquedutos. Então eles iam finalizar a água ali para que não entrasse dentro da cidade, para que ninguém bebesse, para que não plantasse nada, para que eles pudessem depois ter um tempo menor de ser retomado. Só que o que aconteceu? Aquele povo, eles já tinham saqueado o povo de Deus. Não era a primeira vez que eles estavam fazendo isso. Por isso que nós falamos que a situação era muito difícil. E agora o rei da Síria, eles queriam entrar onde? A capital. Porque a capital representava o quê? Representava a soberania do povo. As cidades fortificadas já estavam tomadas, não tinham o que fazer. Mas eles queriam também o quê? Eles queriam a corte, eles queriam o rei como troféu, para depois humilhar aqueles reis, para mostrar para todas as nações que eles eram os mais fortes, né? Olha só, quando o inimigo ele se levanta, nós temos o quê? A história de Jó. Satanás não ficou contente lá em só ferir o corpo de Jó, fazer ele perder tudo que ele tinha. O que Satanás queria? Queria a alma dele. Falou para Deus: não, ele só te serve porque o Senhor dá tudo para ele. Se você não desse nada para ele, ele não ia te servir. Então o inimigo ele vem primeiro para destruir a nossa alma, para destruir a nossa esperança espiritual que há. E quando o rei começa a falar, vamos agora sim entrar aqui no texto, versículo 19. O rei Senaqueribe, então, através dos seus servos, manda uma mensagem para ele, que é o nosso tema que está escrito ali em cima, né? Ou Isaías capítulo 36 e versículo 4, ou você encontra em 2 Reis no capítulo 18, que diz assim o versículo 19. E o oficial lhes disse aos 3 que estavam lá do povo de Deus: ora, dizei a Ezequias, assim diz o grande rei da Síria, que confiança é esta, em que te podes esperar ou estribar? Uma outra tradução que traz para nós também: em quem você está baseado a sua confiança?
Quando ele chegou lá, o rei mandou, o rei já tinha feito um diagnóstico, é o outro item que nós vamos agora, que é o item 2. O rei sabia, o rei tinha experiência, ele sabia quanto tempo demorava uma nação, o que ia acontecer dentro daquela nação, quando não tinha traidores que abriam o portão lá, né, faziam acordos para o rei entrar, destruir, saquear a cidade, violentar as crianças, matar as crianças. O povo de Deus estava encurralado, todas as cidades de Judá já tinham sido tomadas, a situação estava fora do controle do povo de Deus, e aí o que ele podia fazer? O que o rei podia fazer? Se ele podia fazer alguma coisa, por que ele não fez antes? Não é verdade? Você na sua vida, às vezes, há situações, e nesse caso aqui, o próprio rei vai falar na terceira frase que ele cita aqui para os servos de Deus. Ele diz assim: vocês sabem que foi Deus que me levantou para fazer isso com vocês. Vocês estão com esperança em quem? Então, muitas vezes, nós em pecado, sabendo que muitas coisas na nossa vida não estão corretas, o que nós fazemos? Nós não vamos até o Senhor. Nós não vamos confessar o nosso pecado. A gente prefere o quê? A gente prefere pagar o preço. Nos versículos aqui, daqui a pouco a gente vai passar, mas o rei já tinha dado tudo que tinha dentro do templo, ele já tinha passado. Por que ele não foi recorrer a Deus depois? Né? Por que ele não recorreu antes? Será que nós não somos assim? Olha só, quando uma situação sai fora do nosso controle, pode ser uma enfermidade, não pode? Pode. As pessoas que estão no hospital todo dia vê, a pessoa está boa, de repente tem um derrame, de repente descobre que está com Alzheimer, pode ser um Parkinson, pode ser uma paralisia, né, uma meningite, pode ser um acidente de trabalho, a pessoa sai cedo, uma pessoa não para no par e vai lá, pega outra, deixa a pessoa ali de cama, paraplégico. Doenças do nada que traz as pessoas desde depressão, mas que leva a pessoa à morte. Um assalto. No mundo não tem muitas aflições? E muitas vezes nós não sofremos consequência do nosso pecado, muitas vezes não é as nossas escolhas. E quando nós escolhemos, como a palavra de Deus diz, nós escolhemos coisas ruins. Porque se no mundo as coisas fossem boas, não precisava de evangelho, não precisava de Cristo ter vindo aqui nesse mundo. É que as coisas do mundo, elas são o quê? Elas são finitas. Ela tem o seu fim. Então poderia ser diferente? Poderia. Mas geralmente na nossa vida foi aqui como no rei Ezequias. Não pense que o Ezequias era um rei ruim, não. Após muitos reis ruins, a Bíblia lá em 2 Crônicas, no capítulo 32, trata ele como o filho de Davi espiritualmente. Ele diz assim: porque ele andou conforme o vosso pai Davi. Mas os seus antepassados não andaram. Por isso que eles estavam sofrendo essa consequência do pecado. Mas ele quis fazer diferente. Ele entrega a sua vida ali, ele começa a reinar, tira os altares, mas quando vem uma prova firme, uma prova em que ele não tinha controle da situação, ele não busca Deus em primeiro lugar. Ele vai buscar recursos lá no templo, ele vai buscar algumas coisas que nós vamos ver a partir de agora. Então, o que adiantou, ou o que adianta na nossa vida, nós buscarmos, diante de muitas situações difíceis, que talvez você esteja pensando, ou até vivendo, né, buscar a Deus. Por que a gente já não busca a Deus desde o início, não é verdade? Ele vai pegar o ouro, nós vamos ver, ele vai pegar a prata. No capítulo 18, versículo 15, olha só. Assim deu Ezequias toda a prata, que se achou na casa do Senhor, e os tesouros do rei. E naquele tempo cortou Ezequias o ouro da porta do templo do Senhor, e das ombreiras, de que ele, o rei de Judá, as cobrira, e deu ao rei da Síria. Já prestou atenção que a gente vai lutando, até chegar ao ponto que a gente não pode mais. Aí a gente faz o quê? Bom, agora eu não tenho mais saída. Eu preciso buscar quem? Eu preciso buscar Deus. Foi isso que aconteceu com ele. No versículo 12, olha, lê aí comigo, um pouco antes. Portanto, não obedeceram à voz do Senhor, seu Deus, antes transgrediram a sua aliança. E tudo quanto Moisés, o seu servo, tiver ordenado, nem ouviram e nem fizeram. Isso aqui é o ímpio falando para eles. Isso aqui é o ímpio mostrando, vocês vão confiar em quem? Como está no versículo 19. Vocês vão confiar em quem? Em Deus? Vocês estando no pecado, Deus rejeitando para você, até o ponto que Ezequias, ele tinha banido sim, mas ele buscou, como nós, muitas vezes sendo servo de Deus, já entrego a vida a Cristo, buscamos soluções, não conseguimos resolver, e aí o que a gente faz? Entrega na mão do Senhor. Então vem essa pergunta do versículo 19. Em quem está ou em que se baseia a sua confiança?
O próprio rei Senaqueribe, ele que vai fazer, não é o servo de Deus que vai falar assim, não, eu vou analisar as minhas hipóteses, né? O povo de Deus já está lá em cima do muro, escutando lá, já chorando. O rei da Síria chegou e falou assim, ó, para os seus servos, vocês não vão falar na nossa língua não, hein? Vocês já descem lá e já falam em aramaico, que é para o povo lá de cima já ouvir o que eu vou fazer. É aquela violência de Satanás, começa com a violência emocional, até descer na violência física. E aí o rei vai fazer 3 opções que está do versículo aqui, abra a sua Bíblia. Lá em Isaías, no capítulo 36, agora nós vamos para lá, o rei vai fazer 3 observações, né, através dos seus servos, o rei da Síria, Senaqueribe, vai fazer observações para os servos de Deus, falando sobre as situações que eles estão vivendo e quem pode livrar eles. Então a primeira opção que ele fala, ele diz assim, você acha que com a sua diplomacia, com as suas palavras que voam aí, o seu rei Ezequias, ó, Ezequias está enganando vocês aí de cima, viu? Ele sabe que ele não pode livrar vocês. Isaías capítulo 36, nós vamos ler do versículo 4 ao 5. A outra opção que ele olha para Isaías, para o povo de Deus ali, para os servos, ele diz assim, a quem vocês vão recorrer? Segunda opção, vocês vão ficar na diplomacia contra a minha força, contra a minha experiência militar? Vocês não têm nem homens. Segunda opção, vocês vão confiar em quem? No rei do Egito? Ou vocês acham que vocês vão confiar em Deus? E aí ele diz aquele versículo que nós lemos, vocês não obedeceram a lei de Moisés? Quem diz que Deus vai livrar vocês? Mas olha só a situação do que está acontecendo aqui. Quem poderia enfrentar o maior exército daquela época? Ninguém. Isaías no capítulo 37, eu falei 36, mas a gente já volta aí nele. No capítulo 37, e versículo 12 e 13, diz assim da palavra de Deus. Portanto, livraram, né? Versículo 11. E eis que já tenho ouvido o que fizeram os reis da Síria em todas as terras, destruíram totalmente. Escaparás tu? Porventura livrará Deus, por acaso livrar os Deus das nações, dos seus países? Destruíram Gozã, Arã, Rezefe, e os filhos de Éden estavam em Tessalar. Onde está o rei de Ramate? Onde está o rei de Arpade? Onde está a cidade de Sefarvaim? Onde está Ená? Onde está Iva? São 10 reinos citados aqui. Onde que está esse povo? Vocês estão confiando em quem? O que vocês acham que vai livrar? Essas vossas palavras, abre lá no versículo 4 e 36, essas vossas palavras, em que o seu rei fala para servir, depois fala para não servir, não, agora nós queremos destruir. Versículo 4 do capítulo 36. E o oficial lhes disse, ora, dizei a Ezequias, assim diz o grande rei da Síria, que confiança é esta que espera? Bem posso eu dizer, teu conselho e o poder para a guerra são pequenas, são vãs as suas palavras. Em quem, pois, confias e que contra mim te rebelastes? Eis que confia no Egito, aquele bordão de cana quebrada, né? Ou dependendo um canaço que está aí, como uma muleta, o qual se alguém apoia e lhe entrará pelo mamão furará, e assim é Faraó, o rei do Egito, para que todos os que confiam nele. Então ele diz assim, vocês acham o quê? Se essa conversinha vai me deter? Pode falar para o povo que eu vou entrar aí e vou destruir tudo. Essa foi a primeira opção que ele falou. Veja só, a ideia aqui, meus irmãos, não é simplesmente, é um exército que está lá fora. Não é no tempo de Davi, que é um homem contra um homem lutando. Aqui é um exército inteiro que venceu um reino, venceu 2, venceu 3. Imagine o poder de guerra que esse povo tinha. As armas que eles conheciam, as armas que estavam na mão dele para poder lutar contra Deus. Tanto é que no versículo 8 aí do capítulo 36, o rei manda dizer para o outro rei, através do servo, né, diz assim, faz o seguinte, se vocês achar 2.000 homens corajosos, está no versículo 8 aí da sua Bíblia, eu dou os cavalos para você vir lutar contra mim. Essa é a proposta do rei da Síria, eu dou. Vê se acha alguém que tem fé aí, vê se tem 2.000 homens aí dentro dessa cidade para sair para fora para lutar contra mim. Ninguém tinha mais fé, ninguém tinha mais esperança. Então é só o Saul mesmo que sobe, é só o rei Zedequias mesmo que pede para o povo ficar em silêncio, até Deus vir falar com eles, porque ele sabia que Deus podia livrar, mas em quem nós estamos confiando?
Em quem confiava aqueles homens que estavam no muro? Em quem confiava o rei da Síria? Veja que cada um tem o seu ponto de vista. Cada pessoa, mesmo crente ou não crente, ele confia em alguma coisa. Segunda coisa que ele cita aqui, que nós já lemos, é o rei do Egito. Ele disse, você quer chamar o rei do Egito? Chama ele lá. Vai acontecer que ele vai vir te salvar, ele vai te cobrar tão caro, que você vai ficar mais escravo dele do que meu. Ou você vai se entregar para mim, ou você vai se entregar para ele. Essa foi a proposta. A segunda questão do diagnóstico que o rei da Síria faz. E a terceira proposta que ele faz é uma proposta muito simples, que ele diz no versículo 10. Olha só aí da sua Bíblia, capítulo 36, se eu não errei o versículo, vamos ver. Agora, pois, subi eu sem o Senhor contra esta terra para destruí-la? O Senhor mesmo disse, sobe contra essa terra e destruirá. Peraí, não estou entendendo. O Senhor, quem que é esse Senhor? É Deus? É Deus. Então, peraí, um profeta foi e falou para o rei da Síria que era para ele subir e destruir, que Deus ia dar vitória? É verdade. Quando você estuda a história de Israel, o rei Elias, ele tem uma ordem direta de Deus. Nós não lemos o rei Ben-Hadad, aqui no capítulo 6 de 2 Reis, cercando a cidade de Samaria? Foi o profeta lá até a Síria, lá em Damasco, foi para fazer o quê? Para ungir, a mando de Deus ungir. Unge Hadad, foi o que Deus mandou. Nós temos 2 livros na Bíblia, que é claro, o livro de Jonatas e o livro de Naum. Deus fala para quem aquelas palavras? Fala para o rei da Síria. Deus, ele profetizou para todos os povos. Então ele sabia que Deus tinha mandado aquilo, que Deus tinha permitido que aquilo aconteceria, porque aquilo não foi escolha de Deus, aquilo foi escolha dos homens. Foi Adão e Eva que escolheu pecar. Foi o Caim que escolheu sair da presença de Deus. Por acaso eu sou guardador do meu irmão? Não foi isso que diz a palavra de Deus? Os homens não têm vivido longe de Deus? Deus falou assim, olha, vocês sobem para a terra que eu dei para os seus pais. Então quando sobe também o rei do Egito, assim, e fala aqui, há um contexto. Por quê? Porque o povo de Deus já tinha passado quantos anos? Mais de 4 séculos como escravos. Então o crente vai percebendo que no mundo é uma aparência de alegria, mas não tem para onde ele fugir. Chega uma hora que o mundo ele cobra o preço do crente. Porque Deus falou para Abraão, você sai da tua parentela e vai para casa onde eu mostrar. Mas é claro que o Egito é um refúgio. Nós encontramos algumas partes na Bíblia que Deus fala sobre isso. Quando teve fome nas terras, o que aconteceu? O Abraão desceu para onde? Desceu para o Egito. Mas quando o Isaac ele quer descer para o Egito, a palavra de Deus é clara lá em Gênesis, ele diz, não desce para o Egito. Mas os filhos de Jacó desceram para o mundo, desceram para a representação. Essa representação do mundo é o Egito. Ficaram por 430 anos escravos lá. Depois, uma outra referência que nós temos conhecida foi quando houve a perseguição no tempo de Jesus, que por 2 anos eles ficaram exilados lá no Egito. Mas o mundo não é o lugar para o crente ficar. O mundo é o lugar para o crente pregar. O mundo é o lugar para o crente dar o seu testemunho. E se eles tivessem dado o seu testemunho ali, não teriam vivido o que estavam vivendo, aquelas consequências. Então, após todo esse diagnóstico, em que o rei ímpio olha e vê todas as situações, ele diz assim, para onde vocês vão correr? Vocês vão correr para a casa de Deus? Não é verdade? Para onde as pessoas vão correr no tempo de Apocalipse? No tempo de grande aflição, vão correr para onde? Enquanto está tudo bem, ninguém corre para a igreja, ninguém corre para servir a Deus, ninguém quer se converter das suas mentiras, das suas desculpas, até quando vier o anticristo. Porque quando vier o anticristo, as pessoas vão querer ir para onde? Para a igreja buscar o quê? A graça de Deus. Sabe o que vai encontrar lá? Só palha e cinza, porque vai haver uma grande perseguição, vão ser queimadas as igrejas, vão ser mortos os cristãos. E aí você olha para a Bíblia e aqui uma figura do inimigo perguntando, em quem você confia? Ô rei Ezequias, você está confiando em quem? Em quem que você confia para criar os seus filhos? Em quem que você confia a sua carreira? Em quem você confia tantas coisas na sua vida? Você confia no quê? Não, eu tenho um bom dinheiro no
banco, pode vir coronavírus que for, pode vir Covid aqui, que eu tenho um bom dinheiro para me sustentar. Você está confiando nas coisas deste mundo? O que está acontecendo na sua vida? Essa é a pergunta que o rei faz. Só que o rei ímpio sabia que o povo de Deus não estava o quê? Dentro da graça de Deus. Porque quando o povo de Deus está dentro da graça de Deus, é o que acontece no nosso item 3. 2 fatores mudaram a história de Israel aqui. Não tinha o que eles faziam, não tinha nada o que eles podiam fazer. Se eles quisessem segurar o rei lá com um pouco de ouro e prata, já não tinha mais. Já tinha tirado até das portas do templo. Não tinha mais nada. Se eles fossem descer para o Egito como uma válvula de escape, o que ia acontecer? Pouco tempo depois eles iam tornar escravos também. Eles iam buscar Deus? Era o que ele devia ter feito desde o início para mudar a vida daquele tempo, daquele povo. E isso é o que nós devemos fazer. 2 coisas então que nós encontramos na palavra de Deus, após essa explanação do inimigo subir, querer violentar, só faltava Jerusalém de ser destruída, aconteceu o que Deus livrou eles e veio a sentença de Deus, como está aí no nosso slide. Primeira coisa que aconteceu foi um insulto e afronta do rei assírio contra Deus. E a segunda coisa que permitiu o livramento do povo de Deus foi o arrependimento do rei Zedequias. Olha que figura importante. Às vezes lá na casa, no nosso trabalho, na empresa, só tem uma pessoa que é convertida. Só tem uma pessoa que obedece a Deus. O povo estava totalmente em idolatria. Quando o rei assumiu o governo com seus 25 anos, ele reinou 29 anos, ele mandou queimar todos os altares. Ele falou, não, aqui nós vamos servir a Deus. Se o povo quiser ficar cocheando, que fique. Mas de uma forma oficial aqui, nós vamos servir a Deus. E quando acontece todas estas coisas, o rei só diz uma coisa, ele diz assim, todo mundo esteja em silêncio. Vamos esperar o que Deus tem para fazer e o que Deus vai fazer para nós. Lá em Crônicas, no capítulo 32, para a gente passar por essa passagem também, que cita essa mesma história nos 3 livros, no capítulo 24 começa o quê? A queda do Império Assírio. Por quê? Porque uma coisa é blasfemar contra o povo de Deus, outra coisa é blasfemar contra o nome do Senhor, o santo nome e da sua glória. Os homens podiam ser pecadores, segundo a Crônicas capítulo 32, podiam não se submeter à permissão de Deus, estar embaixo da permissão e não da vontade diretiva de Deus, mas ele começa ofendendo a Deus. Quando ele vê que o povo não vai abrir a porta, porque nós não lemos outras referências, porque esse texto é bem comprido desses 2 livros, a hora que ele recebe a carta ali depois de falar, o rei só diz assim, leva para o profeta, vamos ver o que Deus vai falar para nós. Vamos consultar Deus, né? Vamos nos arrepender, nós vamos ler essa referência ainda. Só que em contrapartida, o rei da Síria viu que eles não iam se entregar. E aí o que aconteceu? Capítulo 32 e versículo 14, houve um discurso, né? Depois, por quê? Nós no capítulo 36, aqui no capítulo anterior 18, o que aconteceu? Há essa conversa e eles falam, nós vamos consultar Deus, não vamos fazer nada. Aí volta a conversa depois, no capítulo 32, você pode ver na sua casa que você vai entender melhor. Versículo 14, qual é? De todos os deuses daquelas nações que os meus pais destruíram, que nós até lemos, o que pode livrar o seu povo da minha mão? Para que vosso Deus vos poderá livrar da minha mão? Agora, pois, não vos enganei, Zedequias, nem vos incitei assim, e nem lhes darei crédito, porque nenhum Deus de nação alguma, nem reino algum poderá livrar o seu povo da minha mão, nem o seu Deus dos seus pais, quanto menos vos poderá livrar o vosso Deus da minha mão. Ele começou a incitar a Deus. Ele começou a falar da sua glória. Versículo 16, vamos ver se eu li o versículo 16. Também assim falai aos vossos servos ainda mais contra o Senhor Deus e contra Ezequias, o servo. Então ele começou a fazer o quê? Insultar o nome de Deus. No versículo 17, olha, pode ver na sua Bíblia, o que ele faz? Ele escreve uma carta para eles, né? E o que acontece na carta? Ele blasfema quem? Lê o versículo 17 aí na sua Bíblia, ele começa a blasfemar o nome de Deus. Ele começa a humilhar o povo, ele começa a insultar.
Só que quando acontece isso, meus irmãos, que os inimigos se levantam, não é contra o povo, né? É contra Deus. Ele compara ao Deus de imagem, aos ídolos daqueles deuses caídos. Mas isso não é verdade. Ou seja, ele não cria no Deus que tinha dado aquela vitória para ele. E ele começa a insultar Deus. E ele trata Deus como os postos ídolos das outras nações. Como um Deus feito de um boneco, ou feito de um vidro, ou feito de uma porcelana, ou feita de uma imagem. E aí ele blasfema contra Deus. E quando Deus escuta isso, o profeta Isaías manda o rei dizer: olha, é o seguinte, hein? Nós vamos rir de você. E aí desencadeia toda essa sequência que ele fala. Quando o inimigo se levanta contra a glória de Deus, isso é um problema para ele, porque agora não é contra o povo que desobedece a Deus. Isaías capítulo 37, pode abrir a sua Bíblia lá. Vamos voltar lá. É contra Deus. Quando o povo se arrepende, e se arrepende pelas mãos do rei Zedequias, Deus, ele é misericordioso para livrar o povo. E por causa de Saul, Deus livrou. Por causa da coragem de Saul, em quem Saul confiava, Deus livrou na semana passada a cidade do israelita, e aqui vai também salvar Jerusalém. Diz assim no capítulo 37, versículo 37, capítulo 37, versículo 1. Só eu não achei ainda, né? Espera aí que eu vou achar aqui. Capítulo 37... está aberto aqui. Assim que o rei Zedequias ouviu o que eles contaram, lá quando eles estavam no muro, rasgou as suas roupas em sinal de tristeza, vestiu uma roupa feita de pano de saco e foi para o templo do Senhor. Ele mandou Eliaquim, o encarregado do palácio, Sebiná, o escrivão, e os sacerdotes mais idosos que fossem falar com o profeta Isaías, filho de Amós. Eles também estavam vestindo pano de saco grosseiro. A mensagem que o rei mandou entregar foi esta: hoje é um dia de sofrimento. Nós estamos sendo castigados, estamos sendo envergonhados. Então o que ele faz? Ele se arrepende. Ele coloca a sua oração e ele diz: olha, nós estamos sendo castigados pelo nosso pecado. Não há nada que nós podemos fazer que possa mudar a nossa realidade. Ele faz o versículo 16 ao versículo 20. Ele vai orar, depois o profeta vai dar uma resposta boa para ele. Ele diz assim, no versículo 16 do mesmo capítulo: o Senhor Todo-Poderoso, Deus de Israel, que está sentado no seu trono, que fica acima dos querubins. Então ele fala do quê? Nós vamos falar da onipotência, onipresença, né? Onipotência de Deus, era a palavra que eu queria usar aqui. Então o que ele fala? Olha, Deus no seu trono. Quem que é igual a Deus? Olha só como é que ele começa a frase. Aí ele continua: só tu é Deus e governante de todos os reinos do mundo. Tu criastes o céu e a terra. Então ele confessa que Deus, ele é o quê? Onisciente, que Deus está vendo todas as coisas, por isso que ele vai entregar a carta. Está aqui, Senhor, a carta, que o Senhor já sabe. Que Deus, ele é onipresente, que ele está em todas as situações, presente em todos, passado eterno, presente e futuro eterno. Onisciente, onipotente, qual que foi o outro que eu esqueci agora? Onipresente, obrigado, irmã. É onipresente, ele está vendo, né? Onipotente e onisciente. Deus conhecia todas as coisas. Versículo 17. O Senhor olha para o que está acontecendo com a gente. Escuta todas as coisas que Senaqueribe está dizendo a fim de insultar a ti, Deus vivo. Todos nós sabemos, ó Deus, que os reis da Síria destruíram muitas nações e arrasaram as terras e queimaram seus deuses, que não eram deuses de verdade, e sim imagem de madeira e pedra, feitas por mãos humanas. Agora, Senhor Deus, salva-nos dos assírios, a fim de que todas as nações do mundo fiquem sabendo que só tu é o Senhor, que só tu, ó Deus, és Deus o Senhor. Então olha só a oração que ele faz de arrependimento. Quando você abre a sua Bíblia, segura em Isaías, tá? Nós já vamos voltar. Tem um versículo muito conhecido, trazendo para a nossa realidade. Diante de todos os problemas, de todas as aflições,
sejam por nossas escolhas lá no passado, seja por escolhas que estamos fazendo e faremos ainda na nossa vida, nós nunca podemos esperar e se esquecer do quê? Da misericórdia de Deus. Se nós nos arrependermos e se nós buscarmos a glória de Deus, Deus ele quer se manifestar através das nossas vidas. E para mostrar para todas as nações e para aquele rei que Deus é o rei criador dos céus e da terra, ele deu vitória para o povo. Mas lá em Tiago, no capítulo 5, versículo 16, a palavra diz assim: confessai as vossas culpas uns aos outros. Então pecou contra o irmão, confessa o seu pecado um diante do outro. Continuação. E orais um pelos outros, para que sarais. A oração feita pelo justo pode muito em seus efeitos. Então olha só, quando o povo de Deus se arrepende, mesmo não tendo uma espada, mesmo não tendo 2.000 homens, conforme o versículo 8 do capítulo 36, que ninguém queria subir, Deus ele tinha o quê? Ele tinha o livramento para o seu povo. Lá voltando para Isaías no capítulo 37, no versículo 36 ao 38, quando nós estamos no nosso tempo estourado aqui, você pode ler aí, você pode ver na sua casa. Naquela mesma noite, Deus manda um anjo e mata 185.000 homens assírios. O rei volta para casa. E 2 anos depois, se não me falha a memória, você pode conferir aí na sua Bíblia, 2 filhos dele sobe até o templo do Deus dele, mata ele, foge e um outro filho assume o trono. Então essa é a história que acontece com o ímpio. Muitas vezes alguém faz mal para nós, muitas vezes nós gostamos de colocar a culpa nos outros, mas nós não assumimos a nossa própria culpa. E aí a gente pode encontrar muitas desculpas e nós podemos muitas vezes até se esquecer de Deus. Ah, o crente se esquece de Deus? Se esquece. A casa de Deus ainda continua vazia. As pessoas não lembram da live. As pessoas não colocam os seus filhos para ver a escola bíblica. As pessoas podiam depois ler os textos em casa para servir a Deus, para ter melhor entendimento, né? Acho que eu falei muito aqui porque são 3 referências bíblicas e de 3 livros diferentes, cada um contando alguns detalhes. O que o rei assírio falou, o que o profeta falou, o que o rei falou. Mas a questão que envolvia a mesma coisa da semana passada de Saul e que envolve as nossas vidas. Em quem você está baseando a sua confiança, ou conforme a nossa tradução ali, que confiança é esta? Em quem esperás? Quem que você está esperando? Você está esperando o que para mudar a sua vida? Você está esperando o que para ter uma vida de paz e alegria? Não, irmão, você não está entendendo. Você não está entendendo, olha, acabou de postar aqui o nosso amigo lá de Junquerópolis, né? Antes da igreja inaugurar, uma semana atrás, um ano atrás, o ano passado, eu estava em Junquerópolis, um amigo da minha idade, né? Morreu. Ele morreu, ele se enforcou. Então, às vezes, as pessoas estão em depressão, estão tristes. A pessoa, às vezes, nunca mais vai ter a vida dele de volta por uma doença. Mas não tem alegria. O crente tem alegria, porque esse mundo é só passagem, existe um mundo eterno para nós, nós não somos moradores desse mundo, mas enquanto nós estivermos aqui, nós vamos confiar em quem para nos livrarmos? Nós vamos confiar em quem? Nas palavras? Muitas pessoas contam um monte de mentiras quando está vivendo uma coisa e falam, eu não tenho culpa disso. Nós vamos confiar em quem? No mundo? Não, vou confiar naquele emprego, vou confiar em tal circunstâncias. Vai confiar como? Não, eu quero confiar em Deus. Quer confiar em Deus? Então você precisa o quê? Entregar a sua vida para Jesus. Você precisa voltar a ser uma criança infante, ter o seu coração puro. Como assim? Um coração como uma criança, totalmente dependente de Deus. Saber totalmente que a sua vida, ela pertence para Deus. Agora está tudo bem, de repente eu saio daqui, pode acontecer qualquer coisa com a minha vida. Mas quando nós temos Deus, quando a nossa confiança está no Senhor, não importa as circunstâncias. Dificilmente alguém que está assistindo alguma coisa está vivendo o que esse povo viveu. O ponto de não ter o que comer e ter que comer os próprios excrementos e beber a própria urina. Ou de ter que matar um filho
para poder se alimentar. Nós não vivemos isso aqui. Então olha só a vida que nós temos, a opção que nós temos de fazer uma escolha. Se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, entregue. Porque ela vai melhorar? Ela vai. No começo ela sempre melhora. Depois, quando você começa a entregar a sua vida para Jesus, viver o Evangelho, vem as provações. Talvez o rei Zedequias ele não precisava passar nada disso. Porque ele foi um rei que quis servir a Deus. A Bíblia fala que ele andou segundo o seu coração reto ao Senhor. Mas por causa daquele povo ele passou aquilo. Isaías foi um servo, um profeta fiel, serviu a 5 reis. Você abre o capítulo 1 lá de Isaías aí que está na sua mão, você vai ver, vai citar os reis, os antepassados aqui de Zedequias. Mas ele foi morto. Mas a nossa promessa não está nesse mundo. A nossa promessa está num céu eterno. A nossa promessa está em Cristo Jesus. Não sei em quem você tem confiado a sua vida, tendo Jesus ou não tendo. Mas é bom você pegar, abrir a Bíblia. Pode ser só Isaías capítulo 36 até o capítulo 37 e ver o que você tem colhido, o que você tem plantado e aquilo que você quer viver com Deus. Amém?